graça eterna do Deus eterno para a glória dele, do Pai e do Filho. Amém? Irmão, olha que texto abençoado que eu deixei no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, eu peço a você que assista o vídeo passado, onde tem um tema assim, ó: Cristo é plenamente Deus, assim como o Pai. Ó, tira todas as dúvidas, né? Você vai passar a voltar a ter uma fé perfeita, uma fé segundo o que está escrito. Mas olha só que texto abençoado. E sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo. Estamos em Deus porque estamos em Jesus Cristo. Se você inverter as palavras, vai dar no mesmo. E agora estamos em Jesus Cristo. Estamos em Deus. Aí, Jesus Cristo, seu Filho. Que é Jesus Cristo, seu Filho, é o único Deus verdadeiro. E a outro, não. Mas e o Pai? O Pai é o único Deus verdadeiro, porque é a mesma essência, é a mesma natureza. Se Deus tivesse 1 milhão de filhos, na sua essência, seria um só Deus. Perfeito? Entendimento? Vamos lá. Agora, a nível de curiosidade, então, sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Peço a você, encarecidamente, que você deixe teu like, não é inscrito, quer se inscrever no canal, quer dar uma força? Eu agradeço, se inscreva no canal Metanoia da Graça. Então vamos ver. O que Deus Pai disse ao Deus Filho? O que Deus Pai, Filho de Deus, Filho do Pai, o que Deus Pai disse a este aqui, ó, ao verdadeiro Deus Filho? Vamos ver? Vamos lá. Salmo 110, versículo 1. Olha só, olha que coisa interessante. Ficou curioso, não? Salmo 110, versículo de número 1. Olha só. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se em seu trono à minha direita. Eu derrotarei todos os seus inimigos e eles serão humilhados diante de vocês. O Senhor disse ao meu Senhor. Como pode isso? Né? Davi, inspirado mais uma vez, ele disse: e disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, Davi chamou Jesus Cristo de Senhor. E para Davi, só o Deus, o Pai, era Senhor. Mas ele também passou a ter conhecimento, né, de que Deus Pai tinha um Filho eterno, que também Davi chamou de Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o Pai disse ao Filho: assenta em seu trono à minha direita. É lindo ou não é, meu irmão? Agora vamos ver esse cumprimento aí. Mateus 22, 41, 44. Mateus 22, 41 e 44. 41, que diz: então, rodeado pelos fariseus, ele fez uma pergunta a eles. 42. O que vocês pensam do Messias? De quem ele é filho? É filho de Davi? Responderam eles. É filho de Davi. Responderam eles. Agora, olha o que é que Cristo vai dizer dele e do pai dele. Os fariseus, judeus, pensamento humanos, né, dizem, é filho de Davi. Ele simplesmente é um homem. E que
deixou de existir em 70. É o que diz a mente humana. Agora, olha o que é que Cristo falou dele e do Pai. Então, Jesus diz, então, por que Davi, falando sobre inspiração do Espírito Santo, chama-o de Senhor? E agora? Perguntou Jesus, pois Davi disse. Por que Davi chama ele de Senhor, que é um nome divino? Pois Davi disse. Olha o que é que Davi disse. Olha o cumprimento do Salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos debaixo de seus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. É lindo ou não é? Né? O pai dizendo ao filho, chamando o filho de Senhor, de soberano, de rei, de governador, de Deus, né? De poderoso. Disse o Senhor, disse o pai ao filho, assenta à minha direita. Então, o tema é, veja o que Deus disse, né, ao Deus Filho. Uma outra expressão, bora. João, Evangelho, aqui ó, João capítulo 1, ainda aqui João 1, versículo 1 e 18. O 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra, Cristo o Filho, e ele estava com Deus o Pai, e ele era Deus também. Aí o 1, agora vem o 18. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. Agora, Mateus 3, olha o que é que Deus disse, o que Deus disse ao seu Filho. Mateus capítulo 3, outra coisa interessante aqui, ó, versículo de número 13 ao 17, 13, que diz, então Jesus foi da sua casa na Galiléia ao Rio Jordão para ser batizado por João. Aquela história do batismo de Cristo. 14. João não queria fazer isso. Isso não está certo, dizia ele. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. 15. Mas Jesus disse, deixe que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João o batizou. 16. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousar sobre ele. Agora, olha o que é que Deus disse do Filho. Então uma voz do céu disse, este é meu Filho amado, em quem tenho grande prazer ou grande alegria. Então, essa foi uma manifestação do Pai com o Filho. Este é meu Filho amado. Deus dizendo que tinha um Filho amado. 2 Pedro, Pedro vai confirmar isto aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e o 18. Porque nós não temos contado fábulas a vocês, quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Nossos próprios olhos viram, né, o esplendor da sua majestade. 17. Pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, seu Pai. Ele recebeu honra e glória aqui, ó, da parte de Deus. Deus quem? Seu Pai. Quando pela suprema glória lhe foi dirigida a voz dizendo, o Pai dirigindo a voz ao Filho, este é meu Filho muito amado, em quem me agrado. Beleza? E o 18,
O 18 diz: nós mesmo ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte sagrado. Então veja que Deus ali, né, sempre estava falando com o seu Filho unigênito, o próprio Filho de Deus, sendo ele Deus em essência e natureza do Pai. Agora, Cristo, deixa eu ver a hora aqui, isso, vamos ver agora, Cristo, o Filho, é Deus existente eternamente. Repito, Cristo, o Filho de Deus, é Deus existente eternamente. 1 João, como nós vimos aqui já no vídeo passado, 1 João, 1 João, cadê aqui? Capítulo 5, versículo 20, que diz: e sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que é o único Deus verdadeiro. Ele é a vida eterna. Beleza? Então, Cristo é Deus existente eternamente. Agora vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 7. Do 5 ao 7. Olha o que é que diz. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. 6. Olha o 6. Que embora sendo o quê? Embora Cristo, o Filho de Deus, sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus. Aqui está falando do Filho. Embora Cristo Jesus, sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus. Como pode este ser, este Senhor, sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, sendo ele Deus como Deus, Pai, deixar de existir no ano 70, como diz os meus irmãos aí? Eu quero que vocês leiam isso aqui e respondam, mas respondam na categoria, né? Na palavra, com classe, sem agressão verbal, nem pessoal, sem baixaria. Como vocês são sábios, graças a Deus, né? E cristãos, e já estão na pós-graça, responda isso aqui. E sendo Cristo Jesus Deus, como é que ele deixou de existir em 70? Explica aí, certo? Nem se apegou a seus direitos, como Deus, como ele era Deus no princípio. Aí vem, agora, aqui, Filipenses 2, Colossenses, Filipenses, capítulo, sim, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, quando se fez carne. Aqui, ó, 8. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Beleza? Cristo, o Filho, é Deus. Deus existente, assim e eternamente. Agora, João, olha para cá, olha que texto profundo. Capítulo 8, versículos 53 a 58. Capítulo 8, 53 a 58. 53, leia aqui. Quer dizer que vocês é maior do que o nosso? Quer dizer que você, os fariseus e os judeus, doutores da lei, né, interrogando a Cristo a respeito da sua autoridade,
né, da sua vida, dos seus anos de vida, de suas experiências, dos seus conhecimentos com o Pai, e eles ficaram encabulados, né, e chegaram a um ponto a dizer que Jesus não tinha 50 anos e deixou de existir em 70. Será? Olha o que é que os fariseus e saduceus disseram, os homens da lei. Quer dizer que você é maior do que o nosso pai Abraão, se referindo a Cristo, que morreu? É maior do que os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Você vai morrer também. Aí, 54. Então Jesus disse isto: se eu estou apenas glorificando a mim mesmo, isto não tem valor algum. Porém, é o meu Pai, que vocês dizem que é o seu Deus, que está me glorificando. 55. Mas vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu disse que não o conheço, seria mentiroso, tanto quanto vocês. Mas a verdade é que eu conheço o Pai e obedeço a sua palavra. 56. Abraão, o pai de vocês, exultou, se alegrou ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu e ficou alegre. Olha só. Agora, 57. Os líderes judaicos disseram: você não tem nem 50 anos de idade e viu Abraão. Como é que Cristo, o Filho de Deus, não tinha nem 50, eles falaram a verdade, não tinha nem 50 anos, e Jesus está dizendo que Abraão viu o dia dele e ele viu Abraão. Né? Olha só a conversa ali, é profunda ou não é? Abraão você não tem nem 50 anos, Jesus, de idade, e viu Abraão. Para você teria que ter 2.000 anos, 2.500 anos, 1.000 anos, né? Para poder ter visto Abraão. Olha a resposta de Cristo para quem afirma por aí nos canais, que ele deixou de existir no ano 70. Olha a resposta de Cristo. 58. Jesus respondeu e responde: a verdade é que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus respondeu: a verdade é que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu existo, eu sou o que sou. Beleza? Agora, olha só aqui, ó. Esta palavra aqui, Jesus está se referindo a este eu sou, a Êxodo, capítulo 3, versículo 14. 3:14. Olha o eu sou aqui, ó. Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. E disse ainda: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quem estava falando com Moisés na sarça ardente? O anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor? O Verbo. Quem era o Verbo que se encarnou? Cristo. Quem era Cristo? O Filho de Deus. Beleza? Eu sou, me enviou. Aí, Jesus é o eu sou. Como pode o eu sou ter deixado dele? Irmão, isso não bate, não fecha. Isto é um criacionismo. Você criou essa ideia surgiu da tua mente e não das Escrituras, que Jesus deixou de existir no ano 70. Então, Êxodo aqui, o Filho de Deus, Cristo, está falando, se apresentou, né, a Abraão, né? Aí, o que acontece aqui? A Moisés. Então, você volta lá para João, para a gente concluir e fechar aqui, João, capítulo de número 8, versículo de número 58, e ele está aqui, ó. 58, olha ele aqui, ó. Jesus respondeu: a verdade é que antes de Abraão, Moisés, qualquer ser humano, qualquer criatura, antes da Terra existir, antes dos planetas, antes dos cosmos, antes das estrelas, antes das galáxias, antes do universo,
antes de qualquer coisa, ele disse: eu sou. Aleluia! Glórias a Ele por toda a eternidade. Ele está vivo, reina para sempre. Ele é digno de honra, aleluia, aleluia, de glórias, de louvor, de poder, de exaltação. Dizer que Ele deixou de existir, apagou, sumiu no ano 70, isso é um crime. Isto é assassinar as Escrituras, é estuprar as Escrituras, é cometer um crime, é você não ter um pouco de conhecimento, é você não ter prazer em estudar, em se aprofundar no conhecimento, nas Escrituras. Ele é o grande eu sou, o Filho do Deus eterno, Ele é Deus. Acima de tudo e de todos, foi Ele que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas para Ele e para Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha só. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu, na terra. Ele é o grande eu sou. As coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver. O mundo espiritual, anjos, querubins, serafins, os poderes espiritual dos anjos, com seus tronos e reinos, seus governantes, suas autoridades, todas as coisas foram criadas por Cristo, o Filho de Deus, e para Cristo, o Filho de Deus. Deixa teu like. Próximo estudo, vou falar sobre... próximo estudo já vamos começar bem. Vou falar os textos, não perca os próximos estudos, sempre às 11h45. Os textos, esses textos que o irmão abençoado Messias Souza e Otonelson Moraes usam, provam que Cristo deixou de existir. Vou mostrar os textos que eles usam, né, para dizer que Cristo deixou de existir em 70. Ele que criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Havia uma possibilidade deste ser, Deus, deixar de existir? Isto é um crime, né? E vocês cometem. Mas, no próximo estudo, eu vou mostrar esses textos, né? Que eles usam para dizer que Cristo deixou de existir no ano 70. E vou comentar texto, contexto, o que diz algumas palavras no grego para contradizer e afirmar o contrário que vocês dizem. Deixa teu like, né? E se inscreva no canal Metanoia da Graça. Deixa eu deixar esse texto aqui, é muito forte. 58, aqui ó, 58 para vocês da graça e pós-graça. Para vocês da graça, e para vocês do canal Messias Souza, Escritura Plena, e para você do canal Otonelson Moraes, o preterista, vocês que creem e sustentam e afirmam que Cristo, o Filho de Deus, deixou de existir no ano 70, leiam isso aqui, ó. Jesus respondeu e responde, fala até os dias de hoje. A verdade é que antes de Abraão, de Moisés, de existir qualquer coisa no mundo criado, eu sou. Quem disse isso foi Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, paz do Cristo eterno.